Guina, o quinto membro do grupo Racionais, que na real tá mais pra Mike Baguncinha da época. Esse cara, que na verdade se chamava Sidney, foi responsável por uma das maiores mentiras contadas na década retrasada. Com o papo de que ele era um ex-membro do grupo de rap, o mentiroso dizia que tinha largado a vida do crime, tomado não sei quantos tiros, perdido não sei quantos órgãos, morrido e ressuscitado, ido até o inferno, entre outras coisas um tanto quanto duvidosas. Mas acredite, muita gente ainda acreditava em suas lorotas, e ele costumava a lotar os lugares onde ele ia. Nesse vídeo a gente vai conhecer essa história muito louca, né, do maior mentiroso da história do rap, Guina, o falso Racionais. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Conhecido como o maior grupo de rap do Brasil, os Racionais MCs foi fundado no ano de 1988. A sua formação conta aí com Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e KLJ. O grupo é com certeza um dos mais influentes do país, né? Em meio aos vários sucessos, a Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, que conta uma história real, só que nessa música em si tem um personagem, né? E aí trouxe um pouquinho de dor de cabeça para os membros do grupo por conta desse personagem. Isso porque o nome da pessoa na música, né, que no caso é Guina, foi mencionado para esconder a identidade de quem era na real. Bom, então um tal de Sidney viu aí uma oportunidade e se aproveitou dessa música para poder ganhar fama e faturar com isso. E assim ficou conhecido então como o quinto membro do grupo. E aí eu fui chamado para depor porque eu dei nomes numa música, bairro, falei tudo e fui chamado para depor. E ali eu vi que não pode ser assim. Então eu comecei a pôr nomes ficção mesmo. E aí o cara vai, eu sou o cara. Eu falei, pô, então tá bom, né, tio? Onde que vai essa brincadeira? E foi longe. Guina, o falso Racionais. Sidney Lourenço de Araújo, ele ficou conhecido pelo povo brasileiro aí no ano de 2006. Isso porque ele começou a espalhar a história de que ele era um antigo membro do grupo Racionais, que teria largado a vida do crime e aceitado Jesus. Ele já vinha contando testemunhos há pelo menos uns 6 anos quando ficou famoso. Queridos, eu era famoso, eu cantava rap, eu jamais podia imaginar que eu ia estar dentro de uma igreja, mas eu sou escolhido como você é escolhido. Pastor, me ofereceram 2 milhões de reais. Tem 15 dias para me sair da igreja. Uma facção foi até a minha casa, me deu 2 milhões de reais. Isso aqui é para você sair da igreja. Eu falei, eu não quero isso, porque o Deus que eu sirvo é dono do ouro e da prata. Parece verídico. Sidney, além de dizer que era um ex-membro do grupo Racionais, ele também contava suas histórias que eram cheias de acontecimentos um tanto quanto duvidosos. Como, por exemplo, morrer e ressuscitar. Não é desse planeta! Muitas pessoas acabavam acreditando em todos os seus contos por causa da falta de informação da época, né? Pouca gente tinha acesso à internet para tentar conferir se tudo aquilo era verídico. E quem tinha também não estava muito se preocupando com isso, né? O fato era que as pessoas ouviam, acreditavam e repassavam essas informações boca a boca. Nas áreas que era mais comum de se ouvir rap, a história do quinto membro dos Racionais foi circulando e se tornando real para as pessoas, né? Já vou deixar claro que tempos depois muitas coisas acabaram sendo desmentidas. Tomei 32 tiros. Fui parar dentro de uma geladeira. Fiquei morto 2 dias dentro da geladeira. Tenho a marca da autópsia. Fake Neri! O problema era que as histórias do Sidney eram realmente muito chamativas, né? E a galera gostava mesmo de escutar. De acordo com Guina, eles eram aí em torno de 16 irmãos, 8 irmãos envolvidos no mundo do crime e 8 irmãs envolvidas em prostituição. Mas na época, ele contou aí que todos tinham mudado de vida. Os meus irmãos assaltavam bancos. Todas as minhas irmãs eram prostitutas. Nós somos em 16 irmãos. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. A mãe de Guina teria tirado a própria vida quando descobriu que seu marido tinha uma amante. Com isso, ele teria então se desiludido da vida e entrado para o mundo do crime. E o cara era o bicho doido mesmo, né? Com 11 anos ele já teria então 22 assassinatos nas costas e com 17, 68. Bom, quem que é Pedrinho Matador perto de Guina, não é? Eu estava com 22 homicídios nas costas. Família ninguém queria me visitar. Quem ia querer como um ladrão dentro de casa? Aí aquilo me revoltou. Aos 17 anos de idade, eu tinha 68 homicídios.
só na leste. Em cada showzinho que a gente ia, eu achava um jeito de ficar muito doido e pegar alguém. Só para chegar em casa de madrugada e escrever música. Mentiroso! O senhor também é mentiroso! Então ele foi parar na FEBEM e lá ele teria conhecido Adoniran Barbosa, que teria dado aula aí para ele de saxofone, trombone e cavaquinho. Outra coisa é que Guina era um compositor e teria escrito as músicas Um Homem na Estrada e Fim de Semana no Parque, hits icônicos do grupo, né? Adoniran foi então quem teria enfiado ele nesse meio aí no mundo da música, né? O problema é que ninguém nunca viu ele tocar nada disso. Além de que o Adoniran, ele era então um cara muito famoso na época, tá, galera? O meu primeiro professor de música foi Adoniran Barbosa. Só vai conhecer esse cara que tem mais de 40. Eu tenho mais de 40. Eu tenho 41 anos. E ele foi meu primeiro professor. E eu nem conhecia, cara, só pra você ver, mas ele era um cara ali que tava no mainstream da música mesmo, né? Se procurar no YouTube aí, tem ele cantando com a Elis Regina, então era um cara bem influente, tá? Apesar de eu confesso pra vocês aqui que eu não sabia, não conhecia quem ele era. Bom, então, por esse cara ser muito famoso, também ficava um pouco difícil de acreditar nessa história de que ele teria ensinado o Guina, né? Fora que hoje em dia, todo mundo já tem um conhecimento de que foi o Mano Brown que escreveu as músicas que o Guina diz ter escrito. Ele também contou que pegou AIDS na transfusão de sangue e que não poderia ter filhos de acordo com a medicina, mas ele tinha sido curado. Ah, foi assim? E se você acha que ele parava por aí nas suas histórias, você está muito enganado. Guina dizia que tomou um tiro no queixo e perdeu 5% do cérebro a ponto de não conseguir mais andar por causa disso, mas também tinha sido curado, né? Além de contar que perdeu o seu pulmão, rim, estômago e os que ele usava ali era tudo falso, segundo ele, tudo de plástico, só que Deus teria transformado então em órgãos de verdade. Bom, eu creio aí que nada é impossível para Deus, mas estava na cara que esse maluco aí era um impostor. Impostor. Sidney dizia também que uma facção oferecia para ele, daria em torno de 2 milhões de reais para ele largar tudo e voltar pro mundo do crime. O cara era requisitado mesmo, né, mano? Cara, me lembra muito o Mike da SWAT, velho, não sei porquê. Além de uma gravadora que teria oferecido 500 mil para ele largar a igreja e voltar pra música, né? Mas ele não quis. Olha só pra você ver, né? Que rapaz de bom coração, né? O cara é um santo. Outra coisa falada por Guina e que deixava todos que ouviam em choque é que ele contava lá que ele tinha tomado 32 tiros e que 11 dos projéteis aí, né, da munição, ainda estavam alojadas no peito dele. Cara, é bicho doido mesmo, velho. O que é brabo. Lembra que contei que o Guina tinha sido curado lá do lance de não poder ter filhos? Então, ele ainda disse ter se casado e tido um filho com uma ex-backing vocal do Oficina G3, uma das maiores bandas gospel do Brasil. Mas essa informação também não procede, já que o próprio grupo de rock e gospel contaram então que nem existia uma backing vocal feminina. Uma das coisas que trazia certa desconfiança das histórias de Guina era que na época do Orkut, a galera ali, alguns pastores, né, queriam saber das coisas que comprovavam ali as histórias contadas pelo ex-rapper em sua página, mas toda vez que eles questionavam alguma coisa, criavam algum tópico ali na comunidade, né, vocês lembram do Orkut? Você podia criar um tópico ali e as pessoas discutiam ali, né, em cima daquele tópico. Toda vez que alguém ousava questionar ali essas proezas do Guina, eles eram todos bloqueados da página. Uma coisa que fez muita gente acreditar em Sidney foi o fato do Racionais ter um backing vocal chamado de Rínia BV. E ele e Guina eram bem parecidos, né? Em várias fotos dos shows aparecia o Rínia e o Guina aproveitava e metia o louco, né? Dizia que era ele lá nas fotos, cara. O cara era o mestre mesmo em meter o louco. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Bom, de acordo com o mentiroso, até uma passadinha no inferno ele teve quando morreu antes de ressuscitar. E foi daí que ele teria então contado tudo pro Mano Brown e depois disso teria escrito a música Sobrevivendo no Inferno, baseado na sua história. Olha só. Quem já pegou na mão o disco Sobrevivendo no Inferno, a capa? Muitas pessoas perguntam por que sobrevivendo no inferno. Porque o Espírito Santo de Deus, quando eu morri, o Espírito de Deus me levou até o inferno, conheci o inferno de perto.
Fora ele dizer que participou de filmes famosos, né, como Carandiru e do programa do Jô. Obviamente não existe nenhuma prova, nenhuma evidência que confirme isso. Bom, lembram dos vários homicídios? Então, o Guina teria matado aí ao total 141 pessoas, né? Diz que gostava de arrancar a cabeça da galera e que já tinha feito isso com um cunhado e uma noiva. Contou ter sido condenado aí a 272 anos de prisão e que quando ele decidiu se entregar por ter mudado de vida, acabou sendo liberado e que na papelada dizia que ele estava livre. Não, mas essa é muito fácil. Simples assim. O cara matou mais de 100 pessoas e... Ah não, velho, se arrependeu, tá de boa. Pode continuar livre aí, tá sossegado. Quando eu me converti, eu fui até o fórum e falei, eu vim me entregar. E como eu era assaltante de banco, os policiais já me conheciam e estavam me esperando de fuzil na mão. Me algemaram e levaram para dentro do fórum. Me algemaram na escada e foram até o computador. Automaticamente o juiz veio na minha direção e disse, olha, aqui no papel está dizendo que você é um homem livre. Ei, não prende ele. Ele é meu brother. Ah, meu irmão, desculpa. Tá aqui, ó, toma. Bom, em algumas versões da sua história, né, durante a vida do crime, ele conta que ficou preso por 20 anos. Já em outras, diz ter fugido com 17 anos da prisão. Então, furos de roteiro, né? Aceitou Jesus. A história que Guina conta sobre como conheceu Deus é que num belo dia, às 4 da manhã, ele teria visto uma senhora e ido falar com ela. Essa senhora disse para ele, né, que Jesus tinha um compromisso, que ele iria mudar a vida do Guina, né? Porém, durante essa conversa, depois que ele perguntou à senhora se ela o conhecia, essa senhorinha então teria dito que não conhecia ele, mas mencionou o nome da mãe dele. E aí o cara ficou doido, pistolou de vez, né? Já que a sua mãe tinha se matado. Então ele simplesmente decidiu que ele iria matar a pobre da senhorinha também. Porém, a arma que ele colocou ali na cara da senhora, né, para tentar dar um pipoco nela, não funcionou. Sendo assim, a senhora foi embora, mas Guina decidiu que mataria ela de qualquer jeito. Comprou uma submetralhadora e botou alguém pra seguir a velhinha. Olha, que ódio da velha, não? Meu Deus do céu. Então ele acabou encontrando ela numa vigília de igreja e a senhorinha tava de costas, sem olhar pra ele, né, pra cara dele. Sabia que ele tava lá. O Guina disse que por 5 anos ela ficou no pé dele, pra que ele aceitasse Jesus. Em todos os lugares que ele ia, ela tava lá. Aquela senhora desceu até mim e falou mais uma vez, Deus tem pressa contigo. Eu falei, minha senhora, o que a senhora quer comigo? Ela falou, olha, Deus me mandou para te pregar o evangelho. E eu não vou largar do seu pé. Porém, o negócio complicou mesmo num suposto show do Racionais no estádio Couto Pereira, em Curitiba, que, aliás, tem capacidade ali para cerca de umas 40 mil pessoas. Mas o Guina disse que tinham 150 mil. É mole? E agora a história fica ainda mais verídica, né? Ele disse que viu a senhora no meio da multidão, no show, né? E foi contar para os caras do grupo. A senhora teria subido no palco e disse no microfone que a mãe do Guina estava lá. Depois disso, o estádio todo começou a gritar, Dona Maria, a mãe do Guina. Essa história fica melhor conforme ela vai passando, tá? Bom, ele não aguentando aquilo, né? Ele foi pro camarim usar ali algumas coisas ali, sei lá, usar droga, não sei. Mas a senhorinha surgiu lá de novo, não deixou, né, ele fazer o que ele queria fazer. E assim, naquele momento, ele decidiu que ele iria mudar de vida. Uma história bem simples e bem fácil de acreditar, eu diria. Aí eu falei para ela, mas como que a senhora conseguiu entrar aqui se eu tenho segurança aí na porta? Ela falou, segurança deixou eu entrar. Eu chamei Carlos, Carlos é meu segurança. Deus dá no negrão, mas se você furar a agulha, ele puxa. Bom, existem alguns relatos de que alguns dos pastores ali que chamavam Guina para ir até as igrejas, né, até sabiam que muitas das coisas que ele contava era tudo mentira, só que chamavam ele mesmo assim. Por quê? Porque o cara era praticamente um showman, né, e ele costumava lotar as igrejas, onde ele acabava dando essas palestras, né. Bom, e nessas igrejas aí o Guina ainda vendia o seu DVD, contando seu testemunho, então sim, acabava meio que virando um negócio mesmo. Interessa ser o falso profeta. Não Tá interessa. lotando. Minha igreja precisa estar lotada. Compreende? As igrejas também estavam gostando das repovinhadas, né? Enchia a igreja. Onde esse cara aí enchia. Então, se era verdade ou mentira, já não era tão importante, entendeu? Era entretenimento puro. Ele era atração para encher a igreja. Às vezes o pastor nem acreditava nele, mas ele levava as pessoas lá para dentro. Usa o cara. O que é Racionais? Grupo do mundão. Desandado, cheirador de cocaína. A família dele disse que ele era uma boa pessoa, né? Guina sumiu depois de um tempo, mas o seu último trampo já teria sido longe dessa história ali que ele contava, né? Parece que ele teria trabalhado ali como vendedor na 25 de março, em São Paulo. O Mano Brown até chegou a comentar sobre ele no Podpah.
do fato ali do nome ser fictício e que realmente o fim do cara foi a morte na época, né? Além de dizer que uma vez os caras lá do Racionais chegaram aí atrás do Sidney em um culto. E apesar da vontade de agredi-lo, o Blue prometeu para uma das senhorinhas da igreja lá que não ia fazer nada. Mas no fim da música ele morre, mano. É, né? Morre. Não fez testemunho. Não, ele morreu. Morreu. Bem matado. É. Você sabe que é um nome ficção, né? Claro. Os caras chegou a trombar ele uma vez na igreja, né? Pregando, aí chegou o Blue com os caras. Blue falou. Veio aqui e falou que eu tava nas ideias, falei, vai lá, tio. Só não bate no cara dentro da igreja que vai dar mó zica na nossa vida, tá? Puxa ele pra fora. Respeita a igreja. A morte de Guina. Bom, o Guina deu uma sumida até que um cara da rádio Nova Harmonia de São Paulo disse que Sidney teria morrido no dia 26 de dezembro de 2017. Outro site conta que a razão ali teria sido embolia pulmonar, com 52 anos, e esse seria então o fim do 5º membro do grupo mais famoso do Brasil de rap. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau.